Bom dia! Vamos para as senhas diárias deste dia de hoje, dia 31 de março de 2023, uma sexta-feira, 38º dia na Quaresma. Faltam 9 dias para a Páscoa, portanto, 7 dias para o início do Tríduo Pascal, na sexta-feira da Paixão, que não se pode desligar a Páscoa da sexta-feira da Paixão, onde os fariseus, sacerdotes, a elite religiosa, política e econômica de Israel mata Jesus na cruz, na sexta-feira da Paixão, mas o amor de Deus em Jesus vence a morte, a opressão, o egoísmo, a exploração, a marginalização que as elites provocam com o seu desamor. Pois a elite só pensa em poder e riqueza. Essa elite pecadora, essa elite egoísta. E o título que eu dou para estas senhas e sua reflexão é: Deus, em Jesus, nos liberta da lei e do pecado. Sim, da lei também, porque esta lei era feita pelos fariseus, sacerdotes, e esse povo das elites que gosta de chamar os pobres de inferiores, né? Nos liberta da lei, do pecado, da lei e do pecado, e pelo amor nos liberta para amar. Pelo seu amor nos liberta que nós agora sejamos amorosos, não por obrigação da lei, seguindo leizinhas religiosas e não sei o que mais, preconceituosas, mas nos liberta para amar, viver uma vida de amor com os outros, fraternalmente, pensando exatamente no mais sofrido, naquele que se sente humilhado. A Quaresma como ensaio. O primeiro versículo para o dia de hoje vem no livro dos Juízes, capítulo 3, versículo 9. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes enviou um libertador, que os libertou. Jesus, diz que os profetas também vinham anunciando, mas Jerusalém, as elites, matam os profetas. Não é o que Jesus dizia: ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas. E o segundo versículo para o dia vem do Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 68. Zacarias disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Sim, esse Senhor aí, Deus de Israel, visita os humildes, o seu povo. Não as elites tão orgulhosas. E a oração é escrita por Johann Jakob Schütz. Quando escasseiam consolo e ajuda, como o mundo demonstra, como a gente vê na realidade, às vezes nos escasseia consolo,
estamos aflitos. Então nos socorre a abundância, o próprio Deus, e seus olhos pousam sobre as pessoas que em lugar algum repouso ainda encontram. Por isso, a Deus dai glória, agradecei. Quando fala que nos socorre a abundância, tem aqueles que só pensam em dinheiro, que pensam que a abundância é só isso, né? Mas a abundância pode ser de outras coisas, bem mais importantes. O primeiro texto bíblico para esse dia vem de Hebreus, capítulo 10, versículos 1 mais 11 a 18. Esse 1 foi colocado no início dessa leitura porque ele faz um resumo assim, da ideia que o apóstolo Paulo tenta colocar nesse texto aqui. Hebreus 10, 1 e 11 a 18. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que virão, que hão de vir em Deus, e não a realidade desses benefícios, digamos assim, dessas promessas. Por isso, a lei nunca consegue, mediante sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Não é a lei. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício para os pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Deus, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, meu povo, depois daqueles dias, diz o Senhor, em que os sacerdotes ficavam fazendo sacrifícios, porque estavam na lei, essas coisas. Porém, as minhas leis em seus corações, e não na religião, e as escreverei em suas mentes, e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Entende? Esse negócio de é um castigo, isso não é cristão. O segundo texto vem de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, 47 e 56, e diz assim: enquanto ele ainda falava, lá no Monte Getsemane, no Jardim das Oliveiras, chegou Judas, um dos 12 discípulos. Com ele estava uma grande multidão armada de espada e varas, soldados, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos de Israel. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu vou saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, que é o que te traz aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou uma espada e feriu o servo dos sumos sacerdotes, um dos soldados, decepando-lhe a orelha.
Jesus disse a esse discípulo, a essa pessoa que estava com ele: guarde a espada, guarde a espada, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. E tem uns panaca que dizem que Jesus incentivou que as pessoas se armem. Disse-lhe Jesus: guarde a espada. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpriram as escrituras que dizem que as coisas devem acontecer desta forma? Tu tem que ir para o conflito da forma pacífica e amorosa que Deus determina que nós sejamos pacíficos e amorosos. Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando a multidão dos soldados, né? Estou eu chefiando alguma rebelião, uma revolução armada, para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estava ensinando no templo e vocês não me prenderam. Por que não me prenderam? Por que não enfrentam o povo pobre? Sem armas. Por que não me prenderam na frente deles para vocês verem como é que eu sou ligado a esse povo pobre? Vocês têm medo? Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Leia mais os profetas, tá? Para não ficar dizendo besteira de que eles são videntes e preveem o futuro. Não é esta a missão deles. Então, depois que o prenderam, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Sabe, ser cristão não é ficar seguindo um monte de lei religiosa. Ser cristão é estar liberto de leis, de detalhes religiosos e livre também do pecado. Para, pelo amor revelado em Jesus, estar liberto para amar. Especialmente aqueles que são oprimidos por essa elite gananciosa e egoísta, por poder e riqueza, que matou Jesus na cruz e explora, humilha e oprime os pobres e as pobres, os fracos e as fracas, os pequenos e as pequenas. Nos liberta, põe no coração e na mente a sua lei. E a sua lei, a sua vontade é o amor. E que nós amemos uns aos outros, uns às outras, de todo o nosso coração. Assim como amamos a nós mesmos e a Deus, se o compreendemos como libertador, como amor. Um bom dia, um abração.